Bem na primeira vinda de Jesus, aconteceu algumas coisas bem interessantes que refletem nos dias de hoje. O pessoal estava em Jerusalém, a parte religiosa e a parte política da terra de Israel estavam confusas, estavam em conflitos. Muitos problemas estavam acontecendo ali na região da terra de Israel, né? E o interessante é que Deus envia o profeta João Batista, né, como um sinal, né, de preparação para o caminho da primeira vinda de Jesus. E os moradores de Jerusalém, da terra de Israel, não estavam apercebidos. Até tinha alguns que estavam esperando a vinda do Messias, mas, né, eles não sabiam identificar os sinais, o que aconteceria quando o Messias chegasse. Então o povo estava ali, sabe, praticando as festas dentro do templo, a religião. Alguns iam nas sinagogas, né? Tinha ali os fariseus, saduceus, os mestres da lei, tudo aquilo acontecendo, né? Aliás, continuou acontecendo, mesmo Jesus estando junto com eles, continuou acontecendo, né? O que já estava acontecendo antes. O interessante é que João Batista começa a aclamar no deserto. Isto é, ele começa a entregar uma mensagem de preparação no deserto. E aí algumas pessoas começaram a falar: olha, estava lá no deserto, tem um homem lá vestido assim, assim, assado, todo esquisito, e a mensagem que ele está falando lá no deserto não tem nada a ver com essa mensagem que a gente está ouvindo aqui dentro do templo. E eu queria que vocês fossem até lá só de curiosidade, só para vocês ouvirem. Ele está falando de umas coisas diferentes, de juízo, de machado na raiz, vai cortar árvore, e chama a gente de cobra venenosa. Sabe, uma mensagem bem esquisita mesmo. E quando eu estava lá, confesso que eu tremi nas bases, né? Meu coração ardeu quando ele estava falando, mesmo nunca tendo ouvido aquelas palavras. Eu queria que você fosse até lá e escutasse um pouquinho do que aquele homem está falando. E as pessoas iam até João Batista. E quando elas ouviam a mensagem de João Batista, que está no deserto, o que elas faziam? E agora, o que a gente tem que fazer? Aí João Batista introduziu o evangelho, né? Ele introduziu o evangelho. Sejam batizados, repartam suas vestes, né? Não cobrem imposto mais do que além. Enfim, pratique a justiça. E alguns obedeciam a João Batista. E ao obedecer João Batista, quando Jesus chegasse, essas pessoas já estariam preparadas, né? Opa, né? Tá aqui os meus, né? Então, queridos, o que eu quero trabalhar com vocês uma ideia? Hoje a gente estamos vivendo uma época difícil. Pandemia rolando, política está bagunçada, né? Rumores de guerras, muitas religiões, né? Muitas mesmo, né? Muitas sinagogas, né? E hoje, né, nesses dias, né, de uns anos para cá, tem aparecido uma galera pregando fora dos templos, né? Como se elas estivessem em um deserto, porque elas estão solitárias. É uma mensagem solitária, uma mensagem desprezível, uma mensagem para lá de esquisita, para falar a verdade, né? Eu falo esquisita porque quando você ouve, você identifica, fala: mas eu nunca ouvi isso dentro do templo. O meu pastor nunca ensinou isso. Nunca foi falado isso dentro das igrejas, né? Faz 50 anos que eu sou convertido a Cristo Jesus, eu nunca ouvi dessas palavras, né? Embora eu consigo perceber que elas estão na Bíblia, né? Mas a minha curiosidade é por que não é falado dentro dos templos, né? Então a resposta é a mesma coisa que acontecia na época que Jesus veio. Tinha sinagogas, tinha os templos, mas não era falado de Jesus. Não era mencionado Jesus. Não era mencionado a doutrina de Jesus dentro desses lugares, como hoje. Não estou generalizando. Existem igrejas, templos físicos que ainda lutam em prol da verdade, tá? Falta algumas coisinhas serem ajustadas, mas são pessoas honestas e sinceras diante de Deus, tá? Não estou generalizando. Quando eu falo sistema, porque muitos, né? Muitos mesmo.
Então não se fala de Jesus. Naquela época não se falava de Jesus. Quando ele veio, pegou todo mundo de surpresa, né? Quase ninguém o reconhecia como Jesus. Porque o que eles estavam ouvindo acerca da religião, da palavra de Deus, era diferente do qual Jesus vem vindo sendo falado pelos profetas. E a mensagem que os profetas falaram a respeito de Jesus para a nossa época é a mesma coisa. Que nós estaríamos em lugares isolados falando de Jesus, mas as pessoas não identificariam esse Jesus. E tem um grupo de irmãos que também estão para fora. Eu falo irmãos porque estão em Cristo, mas ao mesmo tempo estão em crise. Estão em Cristo, mas estão em crise. Porque saíram de dentro do sistema religioso, mas abriram outro sistema. Querem ensinar as pessoas de uma outra forma, né? Tem alguns até que querem vender curso, como sobreviver no deserto, no meio do mato. E não é isso que a Bíblia está ensinando, não é isso que a palavra de Deus ensina, né? O sair do sistema não é isso, né? Não significa isso. Eu posso sair do sistema estando dentro do sistema, entende? Como eu conheço irmãos e irmãs que estão dentro de templos físicos, mas já saíram há tempos do sistema. Mas na visão deles, eles entendem que Deus tem algo para fazer ainda ali, dentro do sistema. Mas o coração e a mente deles já está fora do sistema, entende? Então não é necessário um deslocamento fisicamente do templo para sair do sistema. Porque tem pessoas que saem do sistema, mas quer criar outro sistema. E atrapalha o trabalho de quem está fora ou dentro, tentando entregar a mensagem verdadeira. Porque tanto dentro quanto fora, infelizmente, né, a palavra é adulterada. O ensino genuíno é adulterado, entende? Tanto fora quanto dentro. Então é importante a gente estar mesmo conectado com a palavra e não com pessoas, entende? No sentido geral. Ficar acompanhando certas pessoas que querem introduzir assuntos, ensinos que fogem da realidade, criando assim um outro sistema, e vira uma confusão muito grande. E é um prato cheio para os líderes que estão no templo enganando o povo. Eles vão olhar e falar: não estou falando? Sai para fora para fazer bagunça, né? Aquilo ali não está escrito, aquilo ali não é verdade. E eu concordo com eles, infelizmente. Então a importância, gente, da gente analisar. Por isso é importante estar meditando nas escrituras, entende? Com relação à vinda de Jesus. Então a primeira vinda ele chegou e quase ninguém percebeu, mas ele mandou um sinal antes, João Batista falando da palavra. E no tempo do fim não é diferente, né? Existe um deserto literal para a igreja, para as duas testemunhas, para o povo que vai estar à frente desse trabalho no tempo do fim. Elas vão estar fora do sistema, entende? Poucas pessoas vão até elas para ouvir a palavra. E essas poucas pessoas, quando ouvem, elas sentem, elas percebem que está nas escrituras. Então elas têm esse chamado. Mas por qual objetivo que eu estou gravando esse vídeo? Por que eu estou falando desta forma? Porque existe, queridos, um deserto literal para o futuro, nosso, bem próximo inclusive. E a igreja que está dentro, a igreja que está no sistema, ela não faz nem noção, ela nunca ouviu falar disso. De um deserto para ela, entende? Então fica muito difícil de entregar essa mensagem, fica muito difícil de explicar para as pessoas, né? Porque elas não estão acostumadas a ouvir as palavras de Jesus, né? Se ouvirdes quem ouve as palavras de Deus, estes são os discípulos de Jesus, né? Quem é que ouve as palavras de Jesus? É aquele que inclina o seu coração por toda a Escritura, não em partes dela. Entende? Porque Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Ele não está apenas em um ponto das Escrituras. E ele deixou a mensagem do fim escondida nos profetas. A mensagem que ia explodir no tempo do fim está nos profetas, né? Então, se você não tem hábito, costume, ou até mesmo seu pastor ensinou você a não ler o profeta, porque o profeta falando para Israel, isso é um grande engano, tanto da parte dele quanto da sua parte, né? E tanto você quanto eles vão pagar caro por isso, por menosprezar as instruções que os profetas estão deixando acerca deste deserto para o futuro, né? Então, quando as pessoas excluem essa parte do livro, né, da Bíblia, como quem diz, não é para a igreja, né?
estão tirando a instrução, entende? Aquilo que é uma joia preciosa, uma joia rara, querido. São, sabe, informações valiosíssimas para a gente ser instruído para o tempo do fim. Como viver essa época, o que fazer nesta época. E nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento não está bem detalhada isso, entende, querido? Tem alguns pontos? Tem, mas ela não está detalhada, né? E eu acredito que o Espírito Santo fez isso justamente para provar quem é que ia meditar em toda a Escritura e reconhecer Jesus em toda ela, entende? E isso fala em ouvir as palavras de Deus, isso fala em estar perspectível com relação à vinda dele, entende? Porque a vinda dele, ele dá sinais antes, ele mostra. E uma coisa, querido, que eu queria que você chamasse a sua atenção, eu queria que você desse ouvido para o que eu vou falar agora. Quando você ouve você vê uma pequena minoria numa mensagem, pode olhar para a Bíblia para você ver. Uma pequena minoria pregando uma coisa e uma grande maioria em outro lugar, seguindo outro caminho, vá na pequena minoria, vá naquele lugar que tem menos pessoas, porque aquele pequeno grupo está na contramão do mundo, da grande multidão. Ande na contramão, entende, da multidão. Então o sistema religioso ele é muito gigantesco. A cada esquina tem uma denominação. A cada esquina tem uma aglomeraçãozinha de pessoas. E todas essas aglomerações de pessoas concordam quase 100% em todas elas. Nós vamos ser arrebatados a qualquer momento, por conta das coisas que estão acontecendo. Mas as coisas que estão acontecendo estão escritas nos profetas. Lá também está escrito que quando chegasse essa época, Deus daria escape para os seus escolhidos, aqueles que tiverem o testemunho de Jesus, que tiver a lei de Deus escrita no coração e as leis de Deus impressas na nossa mente, na testa dos discípulos. Entende? As pessoas iam entender essa mensagem naqueles dias. Quando chegar naquele tempo, vocês vão entender. Algumas frases até se repetem nos profetas. Quando chegar essa época, vocês entendereis, né? Ou seja, o profeta que escreveu, ele não entendeu aquilo, porque não era a época dele, e sim a nossa. E Pedro fala isso no capítulo 1, né? Que os profetas não escreveram para eles, mas para nós. Entende, queridos? Então essa mensagem do deserto, ela se torna uma das mensagens mais importantes do tempo do fim. E ela contraria a galera que quer ser arrebatada. Em vez de ser arrebatado, vai ter que ser conduzido para o deserto. Só que o deserto está cheio de regras, de pontos que precisam ser obedecidos à risca, senão é eliminado, é arriscado. Entende? É fuzilado por Deus. Então, se você está sendo preparado para um arrebatamento, quando Deus está preparando um povo para ir para o deserto, o que vai acontecer? Não vai acontecer o arrebatamento, vai aparecer a besta e você obrigatoriamente vai ter que ir para o deserto. Às pressas, correndo e sem instrução. Você vai chegar lá, você vai chegar beiçudo lá, junto com a galera que já está no deserto. E você vai querer, você entende? Questionar as pessoas. Você vai querer ficar bravo porque você foi enganado. E esse tipo de exaltação, esse tipo de estresse, de nervosismo no momento da sua fuga, pode custar a sua vida. Você pode ser executado por Deus. Porque está escrito que Deus vai entrar em juízo com o povo dele no deserto, porque abandonaram a aliança, porque prevaricaram contra ele. E ele quer disciplinar o povo debaixo da aliança dele. Então vocês, em vez de ser arrebatados, vão ter que correr para o deserto. E lá Deus vai tratar com vocês. E comigo também, claro, com todos que estiverem ali, né? E esse tratamento não vai ser fácil, né? E os profetas advertem, todos eles, né? Cuidado, quando chegar essa época, fique esperto, né? Fique atento. Vai ser uma época muito difícil. Então, queridos, é uma mensagem difícil até de falar por conta dos ensinos que estão na frente, bloqueando a sua mente, o seu entendimento. Mas é uma mensagem que precisa ser ouvida por muitos para serem despertados. Tá certo, queridos? Eu vou fechar aqui, já deu 15 minutos de vídeo, tá tamanho bom. Mas eu queria que você refletisse sobre esta mensagem do deserto. Procure saber. Eu tenho no meu canal, aqui no Facebook, várias lives, a gente já tem falando disso há uns 2 meses, né? Sobre essa mensagem do deserto, a mensagem mais importante. A gente chama de último êxodo, porque resta um êxodo para o povo de Deus, entende? A carta dos Hebreus é quase inteira falando disso, né? Se você ler com atenção. De instruções, na verdade, né? Porque quando chegar essa época, né? Ali tem detalhes, né? De instruções como sobreviver essa época, né?
E ele escreveu exatamente para essa época, né? Você vai ver daqui uns dias como vai ficar claro para você a mensagem, a carta aos Hebreus, né? Como que aquela carta vai ser valiosa nas suas mãos. Como você vai entender instruções poderosas para você sobreviver a essa época. Mas primeiro você precisa arrancar, né? Remover toda essa despreparação que foi feita, né? Na época dos evangelhos foi feita uma despreparação pelos saduceus, fariseus, mestres da lei, a galera dos templos, né? Ou sinagogas. Não sabiam que Jesus estava chegando. Chegou e eles não perceberam. Continuaram fazendo. Então Jesus está vindo, não secretamente, porque ele envia sinais antes. Ele não faz nada sem antes avisar os seus servos, seus profetas. Primeiro ele avisa e depois vem. E ele já está avisando, inclusive, né? Através da minha vida. Está avisando que ele está perto dele vir. Mas antes dele vir, ele manda o sinal. Então se você não ficar atento aos sinais, à mensagem que ele manda de preparação, porque ele vai chegar, aí é complicado, né? Aí você vai chegar, vai perceber de sopetão. Entende? Dos avisos dos profetas, dos evangelhos e das cartas do Novo Testamento, que são valiosíssimas, né, de instrução para preparar quando chegar a época de ir para o deserto, é no caso a preparação das lâmpadas. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 vão dormir, de repente alguém gritou, alguém está acordado. As 10 estão dormindo, mas tem alguém acordado e alguém gritou: opa, o noivo está vindo, vamos até o encontro dele. Aonde que vai ser o encontro com o noivo? Lá no deserto. Mas para ir para o deserto, tem que encher, tem que armazenar de lâmpada, de azeite. Preparação, santificação, entende, querido? É uma preparação que acontece antes de ir para o deserto. Se a gente não se preparar para ir para o deserto e ir sem azeite, você vai chegar lá sem azeite, sua lâmpada vai começar a apagar. Entende? E aí como que você vai fazer? Vai voltar para trás para comprar onde que tem? Você não vai conseguir encontrar azeite mais para trás, porque quem tem azeite está no deserto, entende? Olha só, porque aí por isso que vai bater na porta. Abre a porta para mim, abre a porta. Você entende como que é complicado? A parábola das 10 virgens não está falando de um arrebatamento iminente, está falando de uma preparação para se encontrar com o noivo. E o encontro com o noivo vai ser no deserto, querido. Vai ser no deserto o encontro com ele. Não vai ser aqui em qualquer momento, em qualquer lugar. O encontro com o noivo vai ser no deserto. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Essa frase não está falando para o Israel da carne. Ainda que falou lá na época literal, o profeta Amós, mas é para o tempo do fim, querido. Prepara Israel espiritual de Deus para se encontrar com o seu Deus. Ele vai descer no deserto, querido. Entende? Olha o livro de Cantares. Dá uma lida lá para você ver. Quem é esta que sobe do deserto encostada com seu amado? Você acha que está falando de uma mulher e de um homem? Saindo do deserto encostado ao seu amado? Aquela mulher que está no deserto lá do livro de Cantares, escondida na fenda da rocha, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, debaixo da sombra, na fenda da rocha. A mesma expressão que está no Salmo 91 está lá no livro de Cantares. Quem que se esconde na fenda da rocha? É a noiva. Ela fica escondida em Cristo, no deserto, olha só, na fenda da rocha. Tá bom, queridos? Então, querido, essa mensagem do deserto ela é linda, maravilhosa, impactante, transformadora. E ela nos prepara para se encontrar com o Senhor Deus. Amém, queridos? Agora sim, fechando o vídeo então em nome de Jesus. Deus abençoe, não esquece de curtir, de compartilhar. Deixe seu comentário se ficou com alguma dúvida. Por favor, entre em contato comigo. Eu quero te abençoar, eu quero te ajudar. Mas você precisa fazer a sua parte. Entre em contato comigo. Fique curioso, eu quero saber mais. Aonde é que eu encontro os textos? Me dá os textos, irmão Márcio. Me mostra onde é que está escrito. Eu, com todo prazer, querido, eu vou te indicar vídeos, vou te indicar links, vou te indicar versículos, textos. E quero andar junto com você. Eu não sou contra você, eu não estou contra você. Na verdade, eu te amo em Cristo Jesus. E eu quero o melhor para a tua vida. E o melhor para a tua vida é se preparar para que o noivo está vindo. Entende? Não é uma preparação no monte de vigília, não é uma preparação de oração, de ficar dentro do templo enfurnado, não é, cara. É uma preparação diferente. É uma preparação que você tem que sair debaixo desse sistema para você crescer. Deus vai abrir sua visão. Você precisa sair disso, entende? Ou melhor, você pode ficar lá dentro, mas você precisa sair para fora, entende? Você tem que ampliar a visão. Se você ficar debaixo da autoridade, do regime, do sistema, você não vai ter espaço para crescer, porque ele não vai deixar você crescer.
Não crescendo, você não vai entender a mensagem do deserto. Não entendendo a mensagem do deserto, você vai ficar despreparado. Amém? Deus abençoe. Forte abraço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.